Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez, Escatologia, Princípio do Fim. Nós vamos estar falando hoje sobre a perseguição ao longo do tempo e a perseguição que ainda haverá no fim dos tempos. Aqui o título que demos a esse estudo é "E destruirá o povo santo", que no final das contas está se falando da igreja. Vamos lá, aqui está cristãos perseguidos. Perseguição ao povo santo. Isso já começou desde o Antigo Testamento, né? Aqui está a primeira figura, que é a figura dos 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Como são mais conhecidos, na fornalha, jogados por Nabucodonosor, porque se recusaram a se dobrar diante da estátua que o rei tinha feito e mandado todo mundo se dobrar. Então, tal como foi nesse tempo, será no tempo do anticristo. Quem não adorar a besta, a imagem da besta, vai ser morto por ele. Então, aqui é praticamente uma foto profética, digamos assim, né? E abaixo, vemos aqui a Daniel, que também foi jogado na cova dos leões para ser devorado, porque também não deixou de orar a Deus, né? Se recusou a cumprir o decreto de que deveria orar ou fazer pedido somente ao imperador. Então, aqui, no caso lá, ao rei, né? Aqui Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém, o Senhor livrou a todos os dois aqui, tanto Daniel quanto aqui os 3 amigos. E destruirá os poderosos e o povo santo. Essa é uma profecia de Daniel que ao longo do tempo vem acontecendo essas destruições, mas ela está apontando para o fim, para o tempo da besta, o tempo do último império. E aqui o que relatou aqui esse site, né, o Armageddon News, diz: o povo judeu sofreu muitas perseguições ao longo da história. Então nós vamos aqui fazer tipo uma retrospectiva dos acontecimentos com esse povo, que era o povo de Deus na antiga aliança e que tinha lá os seus fiéis, tinha lá Daniel, tinha lá Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha lá Davi, tinha lá Abraão, né? Todo esse povo da antiga aliança era povo de Deus. E hoje a nova aliança compreende tanto judeus quanto gentios, que é a igreja. Então nós vamos passar um pouco da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Aqui está, incluindo a escravidão no Egito, depois o cativeiro assírio, o cativeiro babilônio, a perseguição seleucida e também o holocausto. Vai acontecendo ao longo da história até em nossa época, que foi a guerra de 1945, com o holocausto. Diz assim, eu coloquei aqui, o ódio do diabo aos judeus no Antigo Testamento. Aí está aqui, ó, através do faraó, o rei do Egito, quando ele ordenou o massacre de todos os meninos hebreus, e além de escravizar o povo hebreu por 400 anos. Isso aqui, né, Êxodo vai falar sobre isso. Através de Salmaneser, o rei da Síria, quando ele conquistou o reino do norte de Israel e carregou e dispersou 10 das 12 tribos para o exílio. Está descrito em 2 Reis 17, versículos 5 e 6. 3. Através de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele atacou Jerusalém, a capital do reino do sul da Judéia, e carregou o resto dos judeus para o exílio. 2 Reis 24, 10 a 16. Nessa época foi quando o templo foi destruído, né, houve toda aquela perseguição, ficaram 70 anos na Babilônia. 4. Através de Ramã, o homem apontado
como o segundo em comando sobre o Império Medo-Persa, né? Quando ele tentou ter todo o judeu no Império morto. Foi quando Deus levantou a rainha Esther para casar com o rei e também o seu primo Mardoqueu para livrar o povo judeu do extermínio. Porque nessa época já iria acontecer o extermínio do povo judeu. Então aqui ao lado está os impérios mundiais. Aí o versículo de Apocalipse. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. Então está aqui, 5 que caíram. Egito e Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. O existe é esse aqui, Roma. E ainda o que não é vindo é esse aqui, o 7º império que ainda vai acontecer, o império do anticristo, né? Do fim dos tempos. 5. Através de Antíoco Epifânio, o rei grego da Síria, quando ele cercou Jerusalém, no que o historiador judeu Flávio Joséfo descreve como um dos cercos mais sangrentos da história de Israel. Daniel 8, 23 a 25, 1 Macabeus 1 a 6. Então aqui a história de Antíoco Epifânio, que era um rei grego, compreendendo aqui o Império Grego nessa história de massacre do povo judeu no Antigo Testamento. O ódio do diabo aos judeus no Novo Testamento, né? A verdade é que o diabo tentou exterminar esse povo ao longo da história para que Jesus, que tinha a profecia desde Gênesis 3,15, que nasceria dessa descendência, não nascesse. Essa era a ideia do diabo e também para ofender a Deus, né? Para machucar Deus, ele fazia toda essa situação com o povo judeu no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, o número 6 aqui é através de Tito, o imperador romano, no caso aqui ele ainda era general, filho do imperador Vespasiano, né? Aí diz aqui, que atacou e capturou Jerusalém, matando acima de 1.100.000 judeus e escravizando acima de 97 mil. Está descrito nas Guerras dos Judeus de Flávio Joséfo. O 7º, que é através do Império Otomano, o qual não podemos deixar de mencionar, também foi presente na história sangrenta do povo judeu. E o 8º, através de Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esses impérios, esses acontecimentos, ao longo da história, nos diz que eles tentaram exterminar o povo judeu a qualquer custo, né? E a perseguição aos cristãos acaba continuando. Quando se instaurou o Evangelho, a igreja primitiva passou por essa situação. Aqui é um mosaico romano, né, do século III, que mostra feras mordendo e devorando, né, aqui o cristão. Aqui é a mesma coisa, feras devorando o cristão. Aqui, né, uma gravura mostrando um leão prestes a devorar o povo na arena. Essa era o destino que o inimigo do povo de Deus dava ao povo de Deus naquela época. Aqui, templos destruídos já em nosso tempo. Né? Em nosso tempo, nós vemos aqui templos de igrejas são queimados no Chile, agora há pouco tempo. E aqui do nosso lado, na América do Sul. Essa igreja era dessa forma aqui e ficou assim. Aqui é lá no Oriente Médio, né? Correndo atrás para matar aqui um cristão. E aqui a morte de muitos cristãos por fuzilamento lá no Oriente Médio. Então são templos aqui de pedra destruído e aqui o verdadeiro templo, que somos nós,
também sendo destruídos. Isso nos chama a atenção porque o povo santo está sendo destruído. Aos poucos vai a perseguição aumentando e aumentando até chegar no seu ápice, que vai ser no tempo do fim. O ódio do diabo contra o povo de Deus, a igreja, judeus e gentios. E diz o versículo: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Aqui o dragão em frente à mulher, que representa a igreja. Então, isso vai se dar até o fim dos tempos, muito mais ainda na grande tribulação, onde a perseguição será realmente liberada no mundo espiritual para que o mal esteja dominando por algum tempo. Mas a igreja não será de todo destruída. Uma parte dela será preservada para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é promessa do Senhor sobre a vida da igreja. O exército das bandeiras negras. Então aqui nós vamos ver alguns escritos, como temos já falado alguns vídeos, que apontam em como talvez isso vai ocorrer no fim. Diz assim: a ascendência do Mahdi ao poder é dita a ser precedida por um exército do leste que carregará bandeiras negras ou estandartes de guerra. Aqui o Sheikh Kabani declara: Hadith indica que as bandeiras negras vindo da região de Khorasan significarão que o aparecimento do Mahdi está perto. Khorasan compreende também o Irã. Ela pega várias áreas ali, mas também pega a área do Irã. E alguns estudiosos têm dito que esta Hadith significa que quando as bandeiras negras aparecerem da Ásia Central, na direção de Khorasan, na direção do Irã, então o aparecimento do Mahdi é iminente. O Mahdi é o que eles esperam como se fosse o nosso Messias. Eles têm esse como se fosse o Messias deles para vir dominar o mundo por 7 anos. Essa é a ideia que eles têm. Aí aqui o versículo de Daniel: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O urso representa o império da Medo-Pérsia, que é o Irã hoje. Então estamos aqui fazendo uma ligação entre esses escritos e o que a Bíblia nos aponta. O qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. A parte do urso no último império é a parte das patas. As patas no império do fim, que levantou do mar, a besta que se levantou do mar, tem patas de urso, representando aqui a parte do império Medo-Pérsia, que hoje é o Irã, na besta do fim. Aqui Khorasan compreende vários países, incluindo o Irã. Khorasan também está sendo falado como um grupo terrorista, como se fosse um Estado Islâmico, digamos assim, que está dominando aquela área ali. Então, ali, ó, essa roda aqui, ó, tá vendo aqui? Tem aqui o Turquemenistão, desculpa. Tem aqui o Afeganistão, que pega um pouquinho, e tem aqui o Irã. Então, compreende alguns países aqui onde eles estão aqui se organizando. E aqui as bandeiras negras, que está tanto falado em seus escritos. E a gente lembra também do cavaleiro, das cores dos cavalos do Apocalipse: preto, branco, vermelho e verde, não é amarelo. Se converter ou morrer. A citação a seguir do Ayatollah claramente articula essa visão. O Mahdi oferecerá a religião deles, aos judeus e cristãos,
Se eles aceitarem, serão poupados. Se não, serão mortos. A última hora não viria sem que os seus adeptos de lá daquela religião lutarem contra os judeus. E estes adeptos os matarão os judeus. É isso que o ensinamento deles diz. Até que os judeus se esconderão atrás de uma pedra ou uma árvore. E a pedra ou a árvore diriam: adeptos, servos, né, do Deus daquela religião, aqui está um judeu atrás de mim. Venha e mate-o. Mas a árvore de Sharkad não diria, pois essa é a árvore dos judeus. Aqui Apocalipse 13:15 diz: foi-me dado poder para dar fôlego, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Apocalipse 13, versículo 15. Veja que nós trazemos os escritos e trazemos a palavra de Deus para fazermos ali a comparação. Bíblia ou escritos, ou esses escritos aí. Aí a gente diz, a Bíblia é a nossa bússola. Não tem como negar e nem negociar isso daí. Porém, a gente não pode desprezar os acontecimentos e os relatos históricos e o que temos aí, né? A gente tem um pouco desse exemplo na questão de Daniel 8:21. Vai dizer assim, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os seus olhos é o primeiro rei. Como saberíamos quem é esse daqui se não tivesse a história? Porque na Bíblia não tem o nome de Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Só podemos conhecer que Daniel 8:21 está mencionando Alexandre o Grande porque na história nos conta isso. Senão nós ficaríamos ainda sem conhecimento. Seria um mistério saber quem é esse bode peludo, rei da Grécia. Quem é esse primeiro rei, né? Então a história ela serve para provar, para atestar a própria Bíblia, né? Que vai ao longo do tempo fazendo com que os seus escritos da sua palavra realmente seja a palavra de Deus. Cristãos condenados à morte. O anticristo perseguirá o povo santo para exterminá-lo, mas Jesus o destruirá. Essa é a nossa esperança, né? Que apesar de toda a perseguição, apesar de tudo que tem acontecido até hoje, Deus tem mantido a sua promessa em manter o seu povo até o fim, até que Jesus volte. Alguns morrerão, como falamos, né? Muitos, na verdade, já têm sofrido nas mãos do inimigo, mas Deus está escrevendo, Deus está contando. Se eles não se arrependerem, infelizmente, terão que dar conta dos seus atos no dia do juízo. Mas o povo de Deus que está sofrendo terá sua vingança recompensada pelo Senhor, né? O próprio Deus é que vai dar a paga a esse povo. Deus mesmo, né, mandou o seu Filho Jesus Cristo para vir nos salvar, e ele acabou sendo martirizado, acabou morrendo na mão dos inimigos, né? E aqui está escrito, foi por você. Então, Apocalipse 2:10 vai dizer para nós, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, apesar de todas as coisas, irmão, o que nós temos que fazer é continuar firmes. Pegando as palavras do apóstolo Pedro, ele diz, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós. Ele disse, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, não tem para onde corrermos. Temos que ficar com Jesus. Haja o que houver. Que Deus nos dê força para cumprirmos essa palavra na nossa vida. Amém? Então, fique com esse estudo. Que Deus edifique cada vez mais a sua vida na palavra dele. Amém? Que Deus abençoe. Paz a todos.